Olá, começa agora mais um programa Bom Saber. E eu convido você a estar conosco aqui até 1h da tarde, porque o assunto é sobre direito sindical. É de extrema importância que você ouça com atenção tudo aquilo que vai ser explicado aqui hoje e que faz parte do seu dia a dia. E quem está aqui para nós debatermos esse assunto é o André Carvalho, ele que é contador, administrador e professor. André Carvalho, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Luciana, que bom estar aqui. Quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Araçuaí, você que acompanha pelo sinal de TV, pela internet, tanto em Araçuaí como em todo o Vale do Jequitinhonha. Esse tema vai surpreender você, porque são informações que muitas vezes as pessoas não sabem e é de interesse coletivo. Isso aí. André, direito sindical, comece explicando para a gente o que é o sindicato, para que eles servem. Explique para a gente aí. Certo. O sindicato, ele é uma entidade sem fins lucrativos e ele tem uma única e principal vocação, que é defender o direito do trabalhador. Primeiramente, defender os direitos já estabelecidos, mas principalmente ampliar aquilo que foi garantido. Então, o sindicato seria aquela voz ativa de reivindicação para aumentar direitos ano após ano, para que o trabalhador tenha cada vez mais qualidade de vida, tanto no trabalho como aquilo que faz fora dele, em detrimento da sua renda. E nós podemos classificar os sindicatos em 3 esferas. Nós temos o sindicato, que ele tem a base municipal nas cidades, e também tem o sindicato de nível estadual, que junta os sindicatos de todas aquelas cidades que representam uma categoria. Nesse caso, a gente chama de federação. E o terceiro nível, a nível nacional, seria a reunião de sindicatos de níveis estaduais, e aí chamaremos de confederação. Todos vocês já devem ter visto propagandas do sistema Senai, que aparece lá CNI, Confederação Nacional das Indústrias. Então, é um sindicato que tem abrangência nacional para defender interesses das indústrias, de trabalhadores e empregadores nas indústrias. André, sobre a filiação em sindicatos, ela é obrigatória a todos os trabalhadores? A Constituição Federal, ela diz que a associação, e neste caso vamos chamar de sindicalização, ela não é obrigatória. Todos nós somos livres para associar ou desassociar, filiar ou desfiliar de qualquer sindicato. O sindicato, como falado, ele tem por vocação defender uma categoria. Sim. Por exemplo, as domésticas, elas podem criar um sindicato que vão representá-las em seu direito e buscar ampliações além do que a lei já estabelece. Para cada função existe um sindicato? Isso, para cada função haverá um sindicato. Os comerciantes podem se organizar, os trabalhadores no comércio, os eletricitários podem criar o seu próprio sindicato. Então, o sindicato ele vai representar essa categoria a nível municipal. André, o que é uma convenção coletiva do trabalho? Certo. Os sindicatos, nós colocamos eles em 3 esferas: municipal, estadual e nacional. E a gente também pode dividir eles em 2 tipos. Quando se fala em sindicato, pense-se muito na defesa do trabalhador, mas também existe o sindicato das empresas, dos empresários. E aí a gente chama dos trabalhadores sindicato laboral e dos empresários sindicato patronal. Do mesmo modo que o sindicato dos empregados, ele vai reivindicar melhorias para os trabalhadores, o sindicato que representa as empresas de maneira coletiva, também de um único ramo, eles vão mostrar quais são as suas possibilidades e as suas condições. Então, a gente sintetiza que os sindicatos são para negociar melhorias de trabalho, mas também conciliando, equilibrando a balança funcionário-patrão. Porque o funcionário ele pode reivindicar tudo o que ele quiser, sem qualquer parâmetro. Mas aí, o sindicato do lado dos empresários, eles vão
por sua vez, dizer, olha, esse direito aqui a gente não consegue na totalidade, a gente consegue a metade disso aqui. Vocês estão pedindo X, mas a gente pode Y. Então, a convenção coletiva do trabalho seria este acordo, que é feito anualmente. Então, ali serão, depois de várias reuniões, várias assembleias e várias negociações, chegou-se ao acordo, solta-se o documento, que é assinado e registrado no Ministério do Trabalho, e vez que essa convenção coletiva for homologada no Ministério do Trabalho, aí tanto empregados como empregadores têm que se submeter a ela e têm que cumprir tudo o que ali está previsto. André, pode haver mais de um sindicato na mesma cidade? Boa pergunta. Numa única cidade, só pode haver um único sindicato por categoria. Então, nós não podemos ter 2 sindicatos de doméstica numa mesma cidade. Eu posso ter um em cada cidade ou até um que represente mais de uma cidade. Mas como cada cidade ela tem sua característica, cada cidade tem seu poder de economia, de compra, de venda, então o ideal é que se chegue ao nível municipal e apenas um sindicato. Independente do tamanho geográfico da cidade, ainda que seja uma megalópole, Belo Horizonte, um grande centro, terá apenas um único sindicato por cada categoria de trabalho. Isso aí. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta conhecendo mais sobre o direito sindical. Não saia daí. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagens geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na Ciclo Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o nosso programa, falando sobre direito sindical. Agora a gente vai entender melhor sobre a Convenção Coletiva do Trabalho. André, o que é o piso salarial do sindicato? No primeiro bloco, nós definimos que a convenção é o acordo celebrado entre as empresas e os trabalhadores.
Então, esse acordo ele é registrado no Ministério do Trabalho e passa a ter força de lei. E o mais esperado por todos os trabalhadores, especialmente neste acordo, nesta convenção, é o famoso piso salarial. Então, vamos compreender o conceito do piso. Primeiro, a gente volta lá na Constituição Federal, no artigo 7º, que traz os direitos sociais. Ali vai falar que todo trabalhador ele tem direito a um salário que seja compatível com a complexidade do trabalho. Ou seja, o salário ele deve observar quantos anos precisa se estudar para se chegar àquela função, qual o desgaste físico que o trabalhador faz, o desgaste psicológico, quais são as habilidades requeridas, e cada categoria ela terá a sua complexidade. Algumas mais simples, outras mais complexas. Então, a Constituição Federal, ela diz que o salário, em primeiro lugar, ela deve acobertar essa abrangência e essa complexidade que é realizar o trabalho. Depois, a mesma Constituição diz que o salário ele deve ser capaz de garantir saúde, educação, lazer do trabalhador e da sua família. Bom, com base nisso, o presidente vem, baixa um decreto ano a ano, definindo qual é o salário mínimo federal. E este salário mínimo federal, ele é apenas uma referência. Nenhuma categoria de trabalho deverá ou irá receber o salário mínimo, por incrível que pareça. Este valor será apenas para os aposentados que recebem salário mínimo ou aquelas categorias que não se organizaram. E a categoria que se não organiza significa aquela que não tem um sindicato. Como falamos, é uma entidade sem fins lucrativos para defender o interesse do trabalhador e discutir com as empresas qual o valor do salário, ou seja, acima do que foi ditado pelo governo federal, conforme a capacidade das empresas, será capaz de garantir toda essa complexidade. Então, o sindicato fica em cima aí da cobrança, né, para que os direitos sejam pagos, né, tudo corretamente, não é isso, André? Isso. Então, há uma grande vantagem em ter um sindicato, né, em profissional se filiar, né, a um sindicato. Sim, veja só, Luciana, o trabalhador, se ele for reivindicar alguns direitos que estão na lei e outros que a empresa pode fazer, muitas das vezes o empregador vai ficar com raiva, não vai querer cumprir, vai achar que o trabalhador é um chato. Justamente. O trabalhador também muitas vezes não se sente capaz de reivindicar com medo de perder o seu posto de trabalho. Então, o sindicato é essa voz de cobrança. E o sindicato, ele tem a liberdade, inclusive, de vir nas empresas para verificar se o que foi acordado na convenção está sendo cumprido. Principalmente o piso salarial. Então, como nós falamos, o governo federal para o ano de 2017 estabeleceu o salário mínimo é R$ 937. Agora os sindicatos vão estudar qual o valor é justo para a minha categoria, na minha cidade, e que seja acima desse mínimo. Nem que seja 1 centavo, mas não pode ser o mínimo, tem que ser algo além. E é esta a função, reforçamos, do sindicato, garantir direitos além do que já está na lei. Então, o salário mínimo federal não é piso para nenhum trabalhador, apenas aqueles que não têm sindicato na cidade ou no estado. E sim o piso, que é o valor que vai estar lá na Convenção Coletiva do Trabalho. André, quando se fala de data base, o que quer dizer isso? A data base seria o mês em que se escolheu para sair o piso. Supondo que os trabalhadores da área de estética negociaram um piso mínimo de R$ 1.300. Então, nenhum trabalhador na área da estética naquela cidade pode receber menos do que isso, trabalhando às 8 horas por dia. Então, a data base é o mês escolhido do ano em que vai sair este novo aumento. Então, o sindicato, muitos escolhem em janeiro para coincidir
com a virada do ano. Então, todo janeiro já tem que estar negociado, já tem que estar registrada a convenção no Ministério do Trabalho, para então sair o novo salário. Então, alguns sindicatos jogam mais para frente, porque o salário mínimo, às vezes, demora um pouco sair. Então, vai ter sindicato que o piso vai sair em janeiro, outros em maio, outros em outubro. Não há uma norma que obrigue que seja no mês tal. É a convenção, os trabalhadores e os empresários é que vão escolher o mês que vai sair o aumento salarial. Bom. André, o que é uma vigência? Sim, a vigência é o tempo que essa convenção coletiva vai valer. A convenção coletiva, ela tem que ter o prazo de 1 ano. Então, se uma categoria escolheu a data base março, então a convenção coletiva só pode valer até março do ano que vem. Porque é função do sindicato a cada ano melhorar as condições de trabalho. Já pensou, Luciana? Já pensou o telespectador? Entra ano, sai ano, as condições de trabalho continuam iguais, o trabalhador cai na mesmice, vem os problemas de desgaste, enfado. Então, tem sindicatos, infelizmente, que fazem convenções acima de 1 ano, mas não é o recomendável. O recomendável é que seja anual, ou seja, a vigência vai daquele período, para que no próximo ano já tenha sido analisadas as condições de trabalho e ver o que mais vai ser garantido para o ano seguinte. André, em relação às contribuições que o sindicalizado deve fazer, como que funcionam essas contribuições? O sindicato, como falamos, é sem fins lucrativos. E o sindicato não recebe recursos dos governos, das esferas municipal, federal ou estadual. Então, quem ajuda o sindicato é o trabalhador, aquele sindicalizado. Como nós falamos, eu posso escolher ou não estar aderido àquele sindicato. Mesmo eu não estando filiado, tendo a minha ficha lá registrada, participando das reuniões, eu serei obrigado a fazer a contribuição sindical anual. Ela é no mês de março e é descontado 1 dia do meu salário, 1 dia do seu salário, 1 dia do nosso salário e a empresa repassa para o sindicato. E quando o sindicato consegue um direito a mais fora dessa convenção ou junto com a convenção, ele cobra um recurso a mais que a gente chama contribuição assistencial. A primeira que eu disse, em março, ela é obrigatória. Essa assistencial, ela tem ficado mais opcional. Então, o trabalhador, se reconhecer o trabalho do sindicato, vai pagar, mas a grande maioria não paga essa contribuição assistencial. Sei. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Não saia daí. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí região contam com uma empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 33 37 31 2204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoi tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoi, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade.
Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Tá pensando em casamento ou esperando aquela tão sonhada formatura? Vem aí a primeira feira de noivos e formaturas de Araçuaí, dias 5 e 6 de agosto no Planalto Tênis Clube, com desfile de noivos vestidos de festa e lingerie. Venha conhecer a nossa feira, visitar nossos estandes e fechar o melhor negócio. Feira de noivos e formaturas. Mais informações 991 17 7227 e 999 75 8918. Estamos de volta com o nosso programa falando sobre direito sindical. André, uma pergunta que não quer calar. Aqui em Araçuaí existe o sindicato para qualquer classe trabalhadora ou não? Em Araçuaí existe um sindicato que representa os servidores públicos municipais, que no Poder Legislativo e Executivo, que é o SISPUMA. Mas para a área comercial, os trabalhadores ainda não despertaram para ter o seu próprio sindicato aqui na cidade. Então, o que acontece? Hoje, Araçuaí está baseado lá em Teófilo Otoni. Então, há um sindicato lá e a federação também que representa a cidade. Mas Araçuaí e a região já tem número de trabalhador registrado suficiente para começar essa organização sindical e ter sua voz ativa aqui no próprio município. Como nós falamos, o sindicato ele garante os direitos da lei e busca outros direitos que visem a melhoria contínua das condições de trabalho. Então, se o sindicato não está com os olhos presentes na cidade, presente junto com as empresas, e também os empresários, se não tiverem o seu sindicato para defenderem também o seu lado, expor o outro lado da moeda, fica muito desorganizada a classe trabalhadora e o direito trabalhista ele tende a ficar aí pulverizado. Então, infelizmente, nós ainda não temos um sindicato e não é difícil ter um sindicato. Basta fazer como se fosse uma associação mesmo. Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode movimentar para isso? Sim, podem se começar a fazer reuniões pequenas, um grupo pequeno, e aí eles vão se organizando, trazendo mais pessoas. Daí a pouco forma-se uma diretoria, escolhe-se o presidente do sindicato, estabelece, registra no Ministério do Trabalho e pronto. Mas o presidente sindical tem que ser uma pessoa muito bem conciliadora, porque por mais que se vise o direito do trabalhador, ele também tem que levar em conta a capacidade e a possibilidade das empresas. Com certeza. Então, André, o comércio, os trabalhadores do comércio de Araçuaí pode recorrer ao sindicato que existe em Teófilo Otoni, né? Então, trabalhadores do comércio, então tem essa vantagem aí, né? Sim. E levando em conta também que o que movimenta aqui a cidade é o comércio. Não é isso, André? Então é de extrema importância você estar esclarecendo isso aqui hoje, porque eu, principalmente, eu não sabia que a classe do trabalhadora do comércio tinha um sindicato tão próximo, não é? Veja só, Luciana, se a gente pegar o salário de março de todos os trabalhadores de Araçuaí, tirar um dia de cada um, vai dar um recurso volumoso. Então, se a gente tem um sindicato aqui na cidade, este valor ele pode ser todo investido diretamente para os trabalhadores. Pode-se colocar um advogado, pode-se talvez contratar um médico, seja por meio turno, para cuidar, né, de uma situação específica do trabalhador, pode-se fazer convênios, pode-se fazer eventos de orientação. Então, o ideal é que houvesse, sim, um sindicato tanto patronal, né, tanto das empresas, como dos trabalhadores, para discutirem de igual a realidade do comércio aqui na nossa cidade. Com certeza. André, em relação às horas extras, o que o sindicato define? A Constituição... definiu, né? Já está definido. Sim. A Constituição Federal e a CLT fala assim, as horas extras serão de no mínimo 50% a mais. E todo mundo esquece esse no mínimo.
olha só assim, as horas extras serão de 50%, mas tem um mínimo lá que foi esquecido. E aí o sindicato é quem olha para este mínimo e vai falar, tá, então qual que é o máximo que se pode? Então 50% de hora extra é o parâmetro inicial. Vai se verificar qual o esforço físico é necessário para realizar aquele trabalho e negociar com as empresas. No caso, para o comércio de Araçuaí, ficou acordado na convenção coletiva, basta acessar o site da Federação do Comércio de Minas Gerais e lá estará essa convenção. Está lá que as horas extras são pagas em dobro. Então é 100%. E muitos empresários não sabem dessa convenção, muitos trabalhadores não sabem, por vezes passam a saber com o seu advogado, e aí o empresário ele é surpreendido com um débito de metade do que ele pagou de hora extra a vida inteira para o trabalhador. Nossa. Então a hora extra é 100%. André, como fica a questão de quem trabalha por comissão? O caso de se o vendedor não atingir o salário mínimo, que é o que acontece muito aqui no nosso comércio, a questão das comissões, né? Sim. Primeiro vamos abordar o valor do salário que ficou acordado para todos os trabalhadores no comércio de Araçuaí, as empresas comerciais. Então ficou acordado R$ 985,87. Então este é o mínimo que o trabalhador irá receber se ele for mensalista. A segunda situação é se eu for comissionista, comissão pura, eu recebo só comissão. No caso, para quem está na comissão, será R$ 1.017,54. E a empresa, ela deve criar meta com o seu trabalhador, porque quer queira, quer não, se ele não vender o suficiente para esse salário de R$ 1.017 e seus quebrados, o patrão terá que pagar mesmo assim. Muitas empresas estão pagando o salário mínimo federal, 937, e não é o correto. A convenção coletiva que abrange o nosso município, que está vigente, tem o seu piso em R$ 985,87. Então, no contra-cheque, este é o valor que deve aparecer. André, para o Sindicato do Comércio, como devem ser calculadas as férias e o 13º do trabalhador? Sim. A CLT, ela fala assim, você pega o salário do ano todo e faz a média. E vamos supor que você trabalha variável, num mês ganha mais, num mês ganha menos, né? No comércio, costuma se aquecer mais no final do ano, vem aí as festas de Natal, Ano Novo, então as comissões são maiores no fim do ano e menores no início. Se eu fizer uma média dos 12 meses e fizer uma média dos 6 meses, com certeza a média dos 6 meses ficaria maior. Então, o que a Convenção Coletiva do Trabalho estabelece? Faça a média do ano todo e faça a média dos últimos 6 meses. A que der maior, este é o valor de férias, este é o valor do 13º do trabalhador. Então veja, o sindicato, ele conquista algo a mais. Então a lei fala que é a média anual, mas o sindicato fala, ei, vamos fazer a média anual e a média semestral? O que for maior, paga para o trabalhador. Então, assim é que está estabelecida a forma de cálculo de férias e 13º aqui na nossa cidade. André, algum benefício para o empregado que trabalha nos feriados? Sim. No caso, por trabalhar no feriado, deveria se pagar horas em dobro. E, além disso, há um abono. As empresas devem pagar um abono de R$ 60,91 para o trabalhador, para ele fazer o que quiser com esse dinheiro. No caso, seria para alimentação, transporte, etc. Então, se trabalhou no feriado, além do que se deve pagar, tem um brinde a mais de R$ 60,91 por eu ter te tirado de casa e você estar lá trabalhando na empresa. Mas pode ocorrer a situação de trocar de dias? Por exemplo, eu trabalho no feriado 7 de setembro, mas eu folgo em outro dia. Pode fazer isso? Pode fazer isso, mas ainda assim tem que pagar o abono. Tem que pagar? Sim, conforme a Convenção Coletiva do Trabalho. Isso aí, gente. Nesse bloco nós esclarecemos, né, algumas dúvidas. Se você ainda tem dúvida, nós vamos deixar aqui no final do programa o nosso número do WhatsApp. Se você quiser mandar alguma pergunta para a gente aqui, a gente transfere para o nosso contador, né, André, que está sempre à disposição para responder e tirar as dúvidas necessárias, tá? Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Não saia daí.
No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962-1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores, basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. Estamos de volta em nosso programa falando sobre direito sindical e especialmente sobre o sindicato dos trabalhadores no comércio. André, as mulheres gestantes, elas têm alguma conquista além das que já são garantidas pela CLT? Então, o que a CLT diz para as mulheres gestantes? Patrões, até o 5º mês após o parto, a mulher ela não poderá ser demitida. Os 4 primeiros meses, o INSS vai pagar o salário maternidade. E ainda terá mais 1 mês de garantia. Então, 5 meses de estabilidade é o que garante a CLT. Só depois desse 5º mês do nascimento é que eu posso dar um aviso ou demitir a minha empregada que acabou de ter um bebezinho. O sindicato, ele deve ampliar aquilo que a lei já garantiu. Então, o sindicato, em diálogo com os empresários da região, falou o que a gente pode fazer para proteger mais essas mães, na verdade, proteger um pouquinho mais essas crianças, muitas vezes que não têm a ajuda financeira dos pais ainda, né, podem estar em processos de pensão, de alimentos. Então, o sindicato falou, vamos dar 2 meses a mais? Os empresários acordaram e está lá protocolado no site do Ministério do Trabalho. Então, a mulher ganhou 60 dias de bônus. Então, só pode ser mandada embora depois de 7 meses que o filho nasceu. Então, olha que direito bom, que direito importante aí para a gestante. Com certeza. Muitos empresários... eles veem isso com um lado muito negativo, aquele preconceito com a mulher. Puxa, 7 meses garantida, e se algo acontecer, a empresa não tiver recursos. Mas, infelizmente, é o risco que se assume, conforme o artigo 2 da CLT, de ser empregador. É algo que, infelizmente, pode ou não acontecer, e aí temos que estar prontos para os desafios empresariais.
Isso aí. André, o sindicato dá algum direito ao pai ou à mãe para acompanhar seus filhos em caso de alguma doença ou atendimento hospitalar? Que grande dilema. O atestado médico, ele é abonado, eu não posso descontar do salário do trabalhador. Mas o atestado médico é para mim, sim, é para você. É isso. Não é para, por exemplo, o meu filho se ele adoecer. E por certo, se o filho adoecer, a mãe, muitas das vezes, na maioria das vezes o pai, tem que levá-lo, acompanhar até o médico. E aí vem aquele atestado de acompanhamento. O RH não vai abonar. O RH ele desconta como falta porque não há na lei embasamento. Então essa é uma questão que os sindicatos podem discutir e conquistar para o trabalhador. E no caso do Sindicato dos Empregados no Comércio de Araçuaí e região, ficou acordado o seguinte: vamos dar um dia por semestre. Pode parecer pouco, mas no debate foi o que se conseguiu. Então a mãe, ela, é claro que se ela precisar de acompanhar 3 dias, 4 dias, 5 dias, ela vai acompanhar sim seu filho. E vai ser um dia a menos, né? Mas no caso ela vai ganhar um dia sem descontar ali no salário. Aí enquanto não se faz para os próximos anos melhorias, deve-se conversar com o patrão essas situações, como que fica a relação de trabalho. Verdade. André, para o trabalhador estudante, alguma garantia? Outro grande dilema. O estudante tem prova e nos dias de prova costumam ficar muito agitados nas empresas. E muita gente fala, no dia da minha prova é o dia que tem mais fluxo de cliente. E o patrão fala, epa, vamos vender, temos que lucrar, né? Tem que pagar seu salário com venda. Então, para o trabalhador que seja estudante, então você vai protocolar que você é estudante lá na empresa, a lei te dá o direito de sair 2 horas antes da hora da realização da prova ou vestibular. E você tem que voltar para a empresa no máximo em até 1 hora depois. Então, se eu tenho uma prova do Enem, exemplo, 1h da tarde, então, voltando aí 2 horas, 11 horas. Então, você pode sair 11 horas. Se a prova termina 5, você tem que voltar lá 6 horas, inclusive para dar baixa no ponto somente, 6 horas é a hora que costuma fechar. Então, 2 horas antes, 1 hora depois, esse é o direito para o trabalhador estudante. Então, se um estudante for contratado, então já tem essa garantia aí, ó, o dia de prova, patrão, tem que sair 2 horas antes. Então o estudante tem que também comprovar, né? Comprovar que é estudante e que vai ter a prova. Que vai ter a prova ou aquele vestibular. E não deixe de avisar bem antes, porque pode ser um dia, 2, quantos dias de antecedência? Aí fica, a convenção coletiva fala em até 2 horas de antecedência, mas é muito em cima, né? Muito em cima, então não tem razoabilidade isso aí. O quanto antes, melhor para a relação de trabalho não ficar esquentada. André, para a empresa que não cumprir as regras, né, da convenção coletiva do trabalho, tem alguma penalidade? Como que funciona? Bem, empregador, vamos falar da dor de ser empresário. Essa convenção coletiva do trabalho que você pode baixar, o site mais fácil é o www.sector, Sindicato dos Empregados no Comércio de Teófilo Otoni e região, a sigla de sector.com.br, vai estar lá a convenção. Essa convenção, ela é obrigatória, vez que foi assinada pelas empresas através do sindicato patronal. E aí o que esta norma prevê? Se o empresário descumprir, quando se fala da CLT, quando a empresa fere uma norma, as multas são para o Ministério do Trabalho. Mas quando uma norma sindical é atropelada, a multa é para o trabalhador. E nessa convenção está previsto R$100 por cada infração que o empresário fizer. Então você que é empresário, você tem nós contadores à sua disposição para orientar, para esclarecer
E a TV Araçuaí, com vanguarda, apresenta este tema tão escasso para que você, em vez de ficar pagando R$100 por multa, se o sindicato vier fiscalizar, você está muito bem protegido e com uma boa relação com os trabalhadores. Isso aí, André. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Não saia daí. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. Valorize seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. De volta no nosso programa e agora nós já estamos finalizando e eu deixo com o André aqui, ele tem algumas orientações para fazer para você enquanto trabalhador e também enquanto empresário. Primeiro, quero deixar um grande abraço para o Cispuma,
que é o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos de Araçuaí, na qual eu sou o contador do sindicato, né? Parabenizar as ações que a presidência vem fazendo, as conquistas que já foram feitas pelo sindicato em prol do servidor público e aquelas que eles estão ano após ano, mês após mês, reivindicando. E assim como o Cispuma se organizou aqui em Araçuaí, eu quero incentivar primeiro os empresários a também se organizarem. Já temos uma associação comercial em Araçuaí e a partir dela pode-se pensar no sindicato patronal. Ali os empresários também vão poder, talvez, discordar dessa convenção de Teoflotone e criar uma municipal. Isso. De acordo com a realidade de Araçuaí, né? Isso. E os trabalhadores também quero incentivar a se organizar. O pontapé inicial foi dado pela TV Araçuaí. Então você já tem os conhecimentos necessários, o que é uma convenção coletiva do trabalho, que é o direito além da CLT, e muitos olham apenas a CLT. Então os trabalhadores, eles podem e devem se organizar para que esse dinheiro fique no município, seja aplicado diretamente no município, não que o sindicato e a federação estadual não o façam e não busquem fazer, mas a distância geográfica, veja só, Araçuaí até Teoflotone, Araçuaí a Belo Horizonte, são muitos quilômetros, são muitas horas de viagem. Então, uma questão mais rápida, o sindicato local vai ser muito mais eficiente. Então, como pode se desenvolver ainda mais o comércio e o direito trabalhista, vez que se tenha sindicato patronal e laboral. Alguém pode falar assim, Luciana, tá aí a reforma trabalhista em discussão, então o direito sindical talvez não vai valer mais nada. Primeiro, a reforma trabalhista, por mais que ela já está quase nascendo, quase saindo do forno, até que ela seja assinada, passe a ter vigência, até lá, tudo que está na Convenção Coletiva do Trabalho deve ser conhecido e deve ser cumprido. Muitos falam que a reforma trabalhista vai acabar com os sindicatos, mas eu não vejo assim, porque o sindicato não defende empregados, ou seja, só quem tem carteira assinada, defende o trabalhador. Então, o autônomo também pode se sindicalizar. Então, mesmo com a reforma trabalhista, o sindicato poderá existir para que os trabalhadores se organizem e discutam o que eles vão querer de uma forma mais livre com as empresas. Então, não quer dizer que vai acabar o sindicato. Isso aí, André. Deixou o recado bem deixado. Então, nós vamos deixar aqui no nosso visor o número do nosso WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, que queira saber mais além, mais alguma coisinha que ainda não ficou esclarecido aqui em nosso programa, você pode encaminhar sua pergunta que a gente encaminha para o nosso contador aqui, André Carvalho. Então é isso, André, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, tá? Eu que agradeço. E, Luciana, a audiência tem sido muito grande, as pessoas têm me parado nas ruas, nos eventos sociais e cumprimentado pelos programas, né, pelas entrevistas e também pelos programas que a TV Araçuaí tem feito, que tem ajudado muitas pessoas além do que se pode pensar, tá bem? Muito bom. E eu quero agradecer aqui hoje também a Ed Modas, que contribuiu com o meu look de hoje. É uma loja que está sempre atualizada nas tendências da moda, então vale a pena conferir. Obrigada, Ed, sempre nos recebe com muito carinho. Obrigado você, telespectador, por ter estado com a gente até agora. Que Deus te abençoe, tá? Até as nossas próximas programações, se Deus quiser. Tchau, tchau.